Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre suporte e resistência, né? São assuntos aí que o pessoal me pergunta muito e é essencial para você que está começando, para você que opera opções ou outros investimentos aí. Isso é essencial para você conseguir analisar o gráfico de uma forma profissional e certeira, né? Pra você conseguir acertar mais seus trades, né? Isso é o básico de análise gráfica e muito importante. Então vamos lá, eu vou explicar aqui o básico para vocês. Bom, para quem não sabe, suporte e resistência, eles são traçados através da memória de mercado, né? Então, o que significa? A gente vai ver o passado do gráfico para a gente traçar as linhas e operar agora no presente. Resistência é o limite superior que o preço atinge. Então, por exemplo, aqui ele vinha subindo, chegou nesse ponto aqui e não conseguiu subir mais. Por quê? Ele atingiu uma região de resistência. E aqui ele vinha descendo, chegou nesse ponto e não desceu mais. Por quê? Ele atingiu uma região de suporte. Então, através dessas marcações, a gente consegue fazer nossas operações e obter lucros aí nos mercados de opções, mini índice, enfim, qualquer tipo de investimento que você utilize gráfico, você consegue utilizar essas técnicas para fazer suas entradas. Bom, por mais que eu opere com velas de 1 minuto, os traços de suporte e resistência eu faço nas velas de 5 minutos, porque são pontos mais confiáveis, tá? Então recomendo que você faça também em 5 minutos. Vamos lá. Para um ponto se tornar suporte ou resistência de fato, o preço precisa ter tocado nele pelo menos 2 vezes, tá? Essa é uma regrinha que a gente vai colocar aqui. Então aqui claramente a gente já percebe um ponto de suporte, uma região muito forte de suporte, né? Que a gente pode perceber, eu vou traçar aqui, que o preço vinha, tocou, fechou a vela exatamente aqui, subiu, deu uma rompida, né, mas não teve muita força, voltou a subir aqui um pouquinho, teve uma vela de baixa, terminou exatamente aqui, a outra vela começou exatamente aqui, essa sombra, ó, terminou exatamente aqui, que mais? Ela vinha aqui, ó, ele tentou reverter aqui, terminou exatamente nessa linha, aqui ele tentou descer novamente, terminou exatamente nessa linha. Então, quanto mais confirmações a gente tem, que nem aqui a gente teve várias confirmações, mais a gente sabe que essa região é uma região forte, né? Essa é apenas uma das linhas, né? Porque, lembrando, suporte e resistência não são linhas, são regiões. Então qual seria a nossa região de suporte aqui no caso? Começa ali e termina aqui, por exemplo, ó. A gente pode ver aqui o preço, ó. Olha as sombras. Chegaram exatamente a esse ponto, tá vendo? Então as sombras são muito importantes e a gente precisa considerar as sombras nos traçamentos de suporte e resistência, tá? Então aqui a gente vê claramente um suporte. O preço voltou a subir, tá lá em cima agora, beleza. Vamos traçar nossas resistências agora. Aqui é uma, né? Vamos ver se ele tocou. Ó. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Então, ó, eu peguei ali o final da vela, né? Se a gente reparar aqui, exatamente nessa mesma região, ó, a gente pode perceber as sombras aqui muito próximas, né, dessa região. Tá vendo as velas terminando exatamente nessa região. Então a gente também pode caracterizar, ó, exatamente, ó, um ponto muito forte de resistência. O preço tocou várias vezes essa linha e não conseguiu romper. E a segunda linha da resistência, vamos colocar no final dessa sombra aqui. Ó, vamos considerar essa área, tá bom? Porque a vela terminou aqui, mas teve essa sombra. Então a região de resistência aqui, então tanto se o preço tocar aqui na primeira, tocar na segunda, se ele continuar dentro dessa região, a gente considera que
ele está respeitando a resistência. Agora, o que ocorre também são os rompimentos, né? Então, se o preço vier com uma vela muito grande aqui, muito forte, e ultrapassar essas duas linhas, a gente já considera um rompimento e espera um pouco para ver o que o preço vai fazer, né? Se ele vai voltar a descer, se ele vai romper realmente. Então é legal observar isso. Ponto importante também, pessoal, todo suporte vira resistência, toda resistência vira suporte. Vocês podem observar aqui, essa aqui é a nossa região de resistência, certo? Mas se a gente voltar um pouco, ela era uma região de suporte. Olha só, o preço estava acima dessa região. Ele vinha aqui, chegava aqui, não conseguia romper, voltava, tentava romper de novo, voltava, tentava de novo, voltava. Então, uma região muito forte de suporte. Até que então, através de uma vela de força, né, a gente pode ver uma vela maior aqui, uma vela de força rompeu esse suporte, e agora o que ele virou pra gente? Agora ele virou uma resistência. Ó. Então o preço caiu, teve um rompimento aqui, o preço caiu, respeitou, tá vendo que ele bateu ali, respeitou, que virou uma resistência agora, e voltou a descer. Então, todo suporte vira resistência, toda resistência vira suporte. Então nós temos aqui esse suporte aqui embaixo. Se o preço continuar descendo, ele romper, então ele vai descer, mas essa região aqui agora é um suporte, vai virar uma resistência para a gente. Então, é muito importante saber identificar os pontos fortes, né? Porque realmente o mercado respeita essas regiões, pessoal. Por isso que é muito mais fácil operar traçando suporte e resistência, porque o preço respeita, o mercado respeita essas regiões. E como que a gente faz para operar então com suporte e resistência? Vamos voltar. Bom, os pontos mais fortes aqui estão traçados, tá? Aqui, até posso colocar uma linha aqui também, porque é um ponto que bem forte também, ó. Vocês podem observar aqui, o preço desceu, voltou, tentou voltar, né? Caiu, tocou aqui, não conseguiu ultrapassar, caiu novamente. Então, pessoal, vocês podem observar que existem vários suportes e resistências ao mesmo tempo, né? A gente precisa identificar isso para conseguir estar operando. Aqui também é uma região legal, ó. Vou colocar uma linha só. Então, pessoal, o que significa? Aqui, essas duas linhas que eu coloquei agora também são regiões de suporte e resistência, tá? Só que as mais fortes estão nas extremidades, né? O que nos garante mais assertividade são essa região aqui, extrema, e essa outra região extrema aqui, tá? Mas essas também podem nos ajudar a encontrar algumas entradas. Vamos colocar para 1 minuto aqui. Então, como que a gente opera usando suporte e resistência? Por exemplo, o preço está aqui, né? Nesse momento ele está mais ou menos no meio desse corredor. A gente vai sempre contra a tendência que ele está. O que significa isso? A gente vai usar suporte e resistência como rebatedores do preço. Então, se ele está descendo aqui, se ele está numa tendência de alta, ele chegou nessa linha aqui, nessa região, a gente vai fazer uma compra. Pode ser para 2 minutos, aí, 2, 3 minutos, ou até mais se você quiser. Então, o preço tocou essa linha, a gente compra. Por quê? A gente vai confiar que o preço vai rebater nesse suporte aqui, certo? Então a gente está indo contra a tendência dele, né? E se o preço continuar subindo aqui, ele tocar na nossa resistência aqui, a gente vai vender, né, esperando que o preço rebata na nossa resistência e comece a descer. Então, para operar suporte e resistência, é isso, pessoal, muito simples, tá? É só esperar o preço chegar nas regiões aí adequadas que a gente fez as marcações, tá? Aqui, ó, se vocês observarem, tem uns pontos aqui que o preço está criando um pequeno corredor. Ó, se a gente marcar aqui, tá vendo que ele não passou muito dessa linha? Ele não passou muito dessa linha também, já tocou várias vezes.
A gente pode confiar, pode acertar as operações nesse pequeno corredor? Também pode, tá? Então a movimentação de preço aqui deu uma caída, né? Então criou esse pequeno corredor aqui bem lateralizado. A gente pode estar fazendo operações nele também, né? Então a gente sabe que suporte e resistência são regiões, né? Não são simplesmente linhas. Então, ó, o que acontece? Nesse caso aqui, o preço respeitou exatamente a linha. Mas aqui, por exemplo, ele desceu um pouquinho mais, né? Porque a região de suporte aqui, ela é até aqui mais ou menos. Deixa eu marcar. Então, suporte e resistência, pessoal, são regiões, tá legal? Então, ó, respeitou a região aqui, ó, 2 vezes. Então, o preço está descendo aqui. Quando ele chegar aqui, dentro da região, a gente compra para 2 minutos, 3 minutos, certo? Agora, a gente pode marcar aqui assim, ó. Marcar as regiões certinhas aqui. Ó, sempre respeitando as sombras, que são muito importantes, tá? Então, se o preço subir, a gente vai vender, né? Agora, se romper aqui e continuar subindo, beleza, não tem problema. A gente pega ele aqui. Quando chegar nessa região mais forte aqui, a gente faz a compra novamente e tenta recuperar. Agora, se romper aqui também, a gente precisa achar uma outra região lá em cima, né, baseado no passado aí do preço, no histórico, tá vendo que o preço veio até aqui? Então pode acontecer de ele romper todas essas resistências aqui e chegar nessa aqui também, novamente, né? Pode ser que rompa essa resistência aqui também, continue subindo, enfim. Mas assim, pessoal, o mercado tende a respeitar por um bom tempo toda a linha de suporte e resistência, né? Mas vai chegar uma hora que vai romper. Então, acontece, tá? Não é sempre que respeita 3, 4 vezes, às vezes respeita uma vez só e já rompe, às vezes respeita 5 vezes para depois só romper. Então, pessoal, é questão de ter paciência mesmo, traçar certinho essas linhas, né? Que com certeza você consegue fazer boas operações. Pessoal, então eu expliquei para vocês como a gente opera quando o preço respeita, né, suporte e resistência, e quando ele rompe o suporte ou resistência, como que a gente opera. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. A gente tinha essa região de suporte aqui, certo? Então o preço vinha descendo, rompeu esses dois suportes que a gente tinha aqui, tá vendo? Através de uma vela grande. Estou em 5 minutos, tá? Sempre que o preço rompe, ele faz um pullback e testa de novo essa região para depois continuar a tendência. Então, como seria isso? O preço vinha descendo, rompeu, ele volta um pouco até a nossa linha, ele toca nessa linha de novo para depois continuar descendo, ou ao contrário também. O preço vem subindo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui fácil para mostrar para vocês aqui. O preço vinha subindo, rompeu, ele volta um pouco para depois continuar subindo. Então, mesmo quando você tiver um rompimento aí e você perder a operação, né, que a gente sempre vai confiar que suporte e resistência vai rebater o preço, ele vai voltar, né? Mas se romper não tem problema. Por exemplo, o preço vinha descendo aqui, rompeu, a gente vai operar no pullback. O preço rompeu aqui, ele vai voltar. Quando ele voltar e tocar novamente a linha, a gente vende, certo? Que o preço vinha em tendência de queda, rompeu. Se ele rompeu, significa que ele está com força de venda. Tá? Então a gente não vai contra essa tendência, que está muito forte. Se ele conseguiu romper, porque está muito forte. Então vinha descendo, rompeu, beleza. A gente vai aguardar, né? Ele vai fazer o pullback, ó. Essas 3 velas aqui tocaram a nossa linha, né? Dificilmente ele vai voltar a subir, tá? Então, se ele romper, se não for um falso rompimento, que tem essa questão de falso rompimento também, que eu vou explicar em outro vídeo, mas enfim, basicamente é isso. Rompeu, quando ele tocar novamente a linha, a gente compra seguindo a tendência que ele está, né? Espera ele fazer o pullback e voltar a descer. Se fosse ao contrário também, tá? Como eu mostrei aqui. Então o preço subiu, deixa eu encontrar aqui. Aqui.
O preço vinha subindo, rompeu, beleza. Quando o preço voltasse a fazer esse pullback aqui, a gente compraria, né? Porque a gente teria que ir a favor da tendência, né? A tendência estava de alta, rompeu, voltou, a gente compra nesse pullback e espera ele subir, tá bom? Então são duas maneiras aí, pessoal, de estar operando em suporte e resistência. Espero ter ajudado vocês, certo?